Fala galera gremista, aqui é Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. E no vídeo de hoje eu esperava sim fazer um vídeo de uma pauta positiva sobre o Grêmio, afinal a gente conseguiu uma vitória, fazia tempo que isso não acontecia. Mas aí vem aí o meu dirigente, meu diretor de futebol e dá uma entrevista lamentável depois do jogo, depois de uma vitória, e aí fica difícil continuar fazendo vídeos positivos, né? Eu vou aqui ler a entrevista que o Alexandre Rossato deu na Zona Mista ontem após o jogo, né? Lembrando que ontem a geral do Grêmio colocou faixas de protesto contra a direção, especificamente contra o Guerra e contra o Rossato. E aí os motivos de eles terem poupado alguns outros dirigentes aí fica a critério de vocês pensar, né? E a própria torcida no geral também tem se mostrado muito incomodada com os dirigentes gremistas já há muito tempo. E aí ele foi perguntado sobre isso, né? O repórter lá, o jornalista, jogou a isca e ele mordeu a isca e falou o seguinte, abre aspas para Alexandre Rossato: a gente respeita a posição da torcida. Acho que o local não é apropriado. Quem faz isso dentro do estádio no pré-jogo é o momento errado. Isso não ajuda em nada. Eu teria até que tratar como não gremistas quem faz esse tipo de manifestação dentro do ambiente de jogo onde a gente precisava da vitória. Para começar, seu Alexandre Rossato, se a torcida não criticar, não se manifestar o seu descontentamento no dia de jogo, na arena, ela vai manifestar isso quando? Fazendo tuitaço, tuitando e te marcando, não vai adiantar nada, né? Indo no treinamento, também não vai adiantar nada, o treinamento é fechado, né? Nem a imprensa tem direito a entrar nos treinos do Grêmio. Então, o único momento que a torcida tem de manifestar o seu descontentamento é no jogo. Então, tu já está errado nisso aí. E o segundo ponto é que tu chega e fala que respeita a posição da torcida, mas daí fala que quem faz esse tipo de coisa não é gremista. Então, das duas uma, ou tu respeita e não fala esse tipo de merda, ou tu realmente não respeita e acha, como outros dirigentes já fizeram um papel parecido, de achar que quem critica o Grêmio não é gremista. Como já aconteceu antes. Eu lembro do Marcos Herrmann, quando era diretor no Grêmio, e ele um dia falou, a torcida estava lá incomodada, criticando, que é o que tinha que ser feito mesmo, e aí ele soltou a pérola que só quem criticava era o torcedor comum, que não sabia o que acontecia dentro do Grêmio. É claro que a gente não sabe o que acontece dentro do Grêmio. O Grêmio hoje é uma Coreia do Norte, vive fechado, só quem está lá dentro sabe o que acontece, sim. E são sempre os mesmos, né? As mesmas famílias, os mesmos sobrenomes, os grupinhos políticos aí que vão se ajudando para se perpetuar no poder. Então, sim, só resta para nós que vivemos de fora o Grêmio, o torcedor comum, se manifestar e tentar ter a nossa voz ouvida. O Romildo, certa vez, também falou algo semelhante. A torcida estava aqui caindo de pau, que era para trocar o Renato, aquela fase final do Romildo, já para rebaixamento, aquela coisa toda, e ele soltou a pérola que só 2% da torcida que reclamava, que estava insatisfeita. E eu nem vou falar das vezes que o Renato também falou isso, né? Deu a entender claramente que quem não apoiava o Grêmio não era gremista. O Quinteiros teve a audácia de, com 3 meses de clube, falar alguma coisa parecida. Cara, o Grêmio, como diz a capa do meu vídeo, é uma fábrica de dirigentes incompetentes que não fazem ideia de como funciona o futebol, de caras que se acham intocáveis, que estão num pedestal, que por chegar a esse status dentro do clube, de ser um diretor de futebol, de ser um vice-presidente, eles são uns bibelôs que não podem ser criticados de maneira alguma. Cara, o clube é do torcedor comum, como diria o Marcos Herrmann. Apesar de eu achar que realmente o torcedor não tem praticamente nenhuma capacidade de mudar alguma coisa no clube do jeito que é feito hoje,
No máximo ele vai votar na eleição nas opções que são oferecidas para o torcedor, né? É o que tem. Então, o seu Alexandre Rossato, infeliz demais a declaração, um dia de vitória que tu podia falar um monte de coisa, podia falar da arbitragem que nos ferrou de novo, né? Não nos deu um pênalti, um jogador do Santos que era para ser expulso. Podia falar, quando perguntado sobre isso, que entendia de fato a posição da torcida, que tá no papel dela de criticar, entende, mesmo que tu não achasse isso, que tu realmente acha que não é o lugar, ou que quem critica não é gremista, mas cara, posição política dentro do Grêmio tem que ter declarações políticas também de vez em quando, né? Essa sinceridade até burra do Rossato só joga contra ele, e agora ele arrumou uma bronca muito grande, né? Afinal, só ele e o Guerra talvez sejam gremistas de verdade, o resto, tudo que ele critica, não. Isso é o que pensa os nossos dirigentes. A gente está muito bem arranjado. Olha, é rezar para esse ano acabar bem, tomara que se der para o Grêmio ganhar alguma coisa, maravilha, é difícil, e não ser rebaixado, porque olha que turminha que está comandando o nosso clube. É uma vergonha. Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Feito.